Bom dia a todos que nos acompanham hoje aqui na Câmara Municipal. Eu gostaria de falar em relação à saúde bem rapidinho. Eu gostaria de pedir para os munícipes da nossa cidade, eu sei que é complicado, que é difícil, porque tem algumas vagas que estão saindo de internação, Donizete, e os munícipes estão tendo uma certa resistência em poder estar indo para outras cidades. Eu entendo essa dificuldade em relação a acompanhar esses familiares. Só que eu me preocupo muito com a saúde da pessoa. Eu tive recentemente lá no Álvaro Azul, tinha uma senhora lá que a perna dela estava bem complicada e tinha a possibilidade dela ser mandada para outra cidade. E a família estava meio resistente. Eu falei, gente, a saúde dela tem que ser em primeiro lugar. Uma parte, Leandro. Questão... Leandro, primeiramente, até desculpa mas a gente tá tão revoltado com esse negócio. Ó, eu tive lá no pronto-socorro, quando eu passei com a minha mãe lá, quando sai vaga para cidade vizinha, a família não tem condições de ir. Por quê? Porque tem uma lei do idoso que não pode deixar ele sozinho. E como que a pessoa vai internar fora, né? E vai trocar o acompanhante todos os dias? É difícil, é muito difícil. Terrível. E outra coisa, o Hospital da Caridade só não está funcionando, falta de apoio político. Que nós conseguimos quase R$1 milhão para eles lá, aqui da Câmara Municipal, e ficou faltando o alvará de funcionamento, que ficou preso lá na Vigilância Sanitária e não liberou. Não liberou. Agora nós temos um hospital montado, né, que está pronto, que já serviu para o hospital na época de Covid, né? E aí nós fica aí pendengando com a saúde, esperando o hospital estadual começar a funcionar, né? Sendo que nós tem outras opções, né? Para poder, você visitou lá, você sabe, né? Que nós precisamos de pôr aquilo para funcionar. Essa questão aí do IMA é uma questão, ao meu entender, é uma questão político-pessoal. Tá? A população que faça as cobranças devidas. Na última eleição, pelo que eu entendi, né, a população quis, né, novamente o executivo que tinha tomado conta 4 anos atrás, e a gente brigando por essa questão do hospital. Tá? A população escolheu, né, o executivo que está aí, e pelo meu entender é uma questão pessoal, política ali entre o hospital do IMA e o executivo. A gente precisa mostrar, igual você está fazendo, a gente precisa falar sobre esse assunto, é muito importante, a gente tem que mostrar sim. Mas em relação a esse assunto que eu estou falando, é muito complicado. A família, muitas das vezes, não tem condições e precisa trocar ali, né? Não tem como uma pessoa acompanhar a outra ali durante 2 dias, talvez que ela fique internada no leito. A pessoa não consegue, precisa trocar esse acompanhante. Então é muito difícil. A gente fica muitas das vezes assim, sem saber até o que falar para essas famílias. Porque ao mesmo tempo que eles querem que o seu familiar seja bem cuidado, seja feito o tratamento correto, que na maioria das vezes essas pessoas que precisam de vaga, esse tratamento é feito na Santa Casa, eles querem vaga na Santa Casa. E a gente sabe que a estrutura não suporta. A estrutura, infelizmente, não suporta tantas pessoas. Então, final de semana agora, eu passei o meu final de semana todo correndo atrás em relação a isso. PS infantil, Álvaro Azul, as UPAs e acompanhando esses familiares. Então, eu quero falar aí com os munícipes para que vocês possam... eu sei que é difícil, mas a saúde daquele paciente tem que ser prioridade. Mesmo com essa dificuldade, a gente tem que organizar uma maneira de fazer com que esse paciente seja atendido o mais rápido possível. Um segundo assunto que eu gostaria de falar também, que é um assunto muito importante, e já quero aqui até deixar o nosso gabinete à disposição para as pessoas aposentadas que tiveram o seu suado, né, e merecida aposentadoria roubada. A gente acompanhou aí nessa semana os escândalos, né? Eu fico imaginando como que estaria o Brasil se fosse no governo passado. Como que estaria? Como será que estaria as mídias? Como será que estaria a política federal? Provavelmente já deveria estar instalando uma CPMI, que é algo que a gente já está cobrando, né, para que instaure uma CPMI, que os senadores e os deputados possam fazer uma CPMI para apurar isso.
Eu gostaria de pedir para que passasse um vídeo. Eu não sei se vai ser possível passar o vídeo. Porque assim, é muito difícil, é uma covardia o que fizeram com esses aposentados. Eu fico imaginando, aqui todos nós que estamos aqui, acredito que deve conhecer alguém, ou tem alguém na família, que trabalhou a vida inteira, e no final da sua vida, ele foi roubado. E o que os aposentados no Brasil, roubando na cara dura. E eu denunciei isso aqui há um ano atrás. Olha isso aqui, ó. O presidente do INSS é investigado por fraude de 6 bilhões de reais. Inclusive, ele já foi afastado. Aí eu queria chamar a atenção de vocês que há um ano atrás eu mostrei no contra-cheque do aposentado denunciando, ele descontando a associação e sindicato de uma forma ilegal, e denunciei. E está aí agora para todo mundo ver essa sacanagem que estão fazendo com o aposentado, roubando dinheiro de aposentado, associação e sindicatos. Olha isso aqui, mostra isso aqui. Olha isso aqui, irmão de Lula aparece como vice-presidente em sindicato ligado a esquema de 6 bilhões. Já alguns sindicatos já estão sendo afastados. Então o mínimo que a gente tem que fazer aqui, senadores, deputados federais, é fiscalizar. Então estou encaminhando para a comissão de fiscalização para poder convocar tanto o presidente do INSS que foi afastado e esses representantes dos sindicatos. Eles precisam esclarecer por que eles estavam de forma ilegal descontando dinheiro de aposentado. Vamos para cima, tamo junto. Eu gostaria que passasse o segundo vídeo, só para vocês entenderem que muitas pessoas foram nas minhas redes sociais e falaram: ah, isso aí foi da época do governo passado, né, do governo do Bolsonaro. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês para provar que no governo passado... Secretaria de Previdência, a primeira ação que empreendemos foi o MP, que foi transformado em lei depois, era justamente uma tentativa de coibir diversos tipos de fraudes que haviam sido identificados contra o sistema previdenciário. E uma dessas ações que foram implementadas naquela época foi justamente em relação a essas consignações de associações. E o que é que nós fizemos? Nós determinamos que os descontos que eram concedidos e que estavam contabilizados dentro da folha previdenciária precisariam ser renovados uma vez por ano. 19 emendas foram feitas na tramitação dessa medida provisória de membros do Partido dos Trabalhadores e da esquerda, todos pedindo para suprimir esse dispositivo, que moralizava a questão do desconto previdenciário. Em 2021, 3 anos depois, por ocasião da votação de um projeto de lei de uma medida provisória que tratava de microcrédito, um deputado, que hoje é prefeito de uma cidade de São Paulo, apresentou uma emenda enlarguecendo esses prazos de 1 ano para 3 anos. E em 2022, numa outra ação que também não tinha a ver com Previdência, eles suprimiram em definitivo essa necessidade de renovação. Então, você tinha 400, 500 milhões de reais ano. No primeiro ano do governo do PT, isso foi para 1,5, e no segundo já estava em 2,8. Se não parasse no terceiro ano, isso ia para 3 bilhões, 4 bilhões. Está no DNA desse partido. Não foi iniciativa do governo. O governo, pelo contrário, fez um pacote antifraudes que impedia esse tipo de situação, inclusive com questão presencial, com controle biométrico, com todas as salvaguardas para evitar a fraude, não, pelo menos para tentar diminuir, porque fraude num sistema grande como esse sempre acontece, mas não nessa proporção. Sim. Aí a gente tem que bater palma ao PT. Então, para vocês acompanharem aí, é muito difícil a gente ver uma notícia dessa e ficar calado. Não tem como a gente ficar calado vendo uma situação que está acontecendo. A gente imagina essas pessoas de idade, e eu quero aqui até... Uma parte, excelência. Só finalizando esse raciocínio, eu gostaria aqui de finalizar aqui, que eu vejo o Donizete e o gabinete dele, o dia inteiro, pessoas de idade, buscando a ajuda do vereador, e quero até cumprimentar pelo seu trabalho, tá? Eu vejo as pessoas humildes, Donizete. Agora você imagina você ser roubado naquele dinheiro sagrado seu ali, que você se utiliza para comprar um medicamento, porque com toda certeza faz uma falta muito grande. Isso é de uma covardia tão grande que, assim, eu não posso deixar de falar isso. As pessoas falam: Leandro, você vai entrar nessa polêmica? Vou entrar sim. Por que não entrar? Por que eu não vou entrar? Isso é polêmica? Isso para mim é um roubo. E eu estaria sendo um covarde se eu não utilizar a minha fala, utilizar aqui o meu direito de fala que eu tenho aqui, que foi me dado pelos munícipes aqui da Cidade Franca. Eu estaria sendo um covarde se eu não utilizasse esse tempo aqui para poder falar sobre isso. Leandro, mas você vai resolver alguma coisa? A gente vai usar a força que a gente tem, junto aos deputados, aos senadores que a gente conhece, para pressionar que instaure uma CPMI, uma comissão mista. Tem que investigar. Aqui não tem que passar pano para ninguém, não.
Se fosse no governo passado, eu ia fazer a mesma coisa. Não tem que passar pano para bandido que rouba aposentado, não. Isso é uma covardia muito grande. É só você pensar um pouquinho. Imagina você trabalhar a sua vida inteira. Quando chegar no final da sua vida, que você se aposentou ali com muito sacrifício, a gente sabe que está difícil. É uma fila gigante para se aposentar. Aí você está sendo roubado. É uma covardia muito grande. O vereador Gilson pediu a parte? Não, eu vou usar no meu tempo de tribuna. Então eu finalizo aqui, agradecendo aos participantes aqui, que estão aqui hoje na tribuna. Eu acompanhei aí também, para finalizar aqui, algumas redes sociais. Eu não vi algumas pessoas aí da extrema esquerda se solidarizando com esses aposentados. Eu estou esperando ainda alguma notinha de repúdio a essa situação, porque a hora que tiver a nota de repúdio ali, ou alguma coisa, eu quero falar, ó, essa pessoa aqui é de extrema esquerda e ela foi contra isso. Aí a gente tem que falar, a gente tem que mostrar. Muito obrigado.